A abordagem bíblica sobre festividades que exaltem a natureza pecaminosa do ser humano ultrapassa as fronteiras culturais ou específicas de qualquer tradição, como o que vemos nas festas de carnaval. O texto sagrado concentra sua análise na essência do homem, denunciando a corrupção interna e a consequente entrega aos desejos desordenados da carne, a idolatria e a rebelião espiritual, que abrem espaço à atuação demoníaca. Desde Êxodo 32, a narração do bezerro de ouro revela como diversão coletiva pode rapidamente desaguar em rebelião, e um momento de gozo eufórico era, na profundidade teológica, substituição do único Deus verdadeiro por um ídolo, resultando em severo juízo divino. Não se tratava de mera festa, mas de sinal externo de uma desordem interna, de um coração completamente afastado de Deus e a sua palavra. A Bíblia no Antigo Testamento estabelece claramente a relação entre idolatria e os poderes demoníacos das trevas. O registro mosaico em Deuteronômio 32, verso 17, identifica que aos deuses desconhecidos, aos ídolos feitos segundo o coração humano, na verdade se prestam adoradores aos demônios. No livro de Salmos, capítulo 106 aprofunda tal conexão, mostrando que o culto idolátrico pode degenerar em práticas infames de sacrifícios humanos, inclusive de filhos, uma expressão trágica da degradação moral quando o homem se distancia do Criador. Assim, o problema não está apenas na manifestação cultural, mas na realidade espiritual que opera nos bastidores da idolatria. Profetas como Oséias e legislações em Levítico condenam a mistura entre culto sagrado e libertinagem moral, desenhando um quadro em que sensualidade, promiscuidade e celebração desenfreada são molduras do afastamento de Deus. Tal prática é denominada adultério espiritual, um símbolo da degradação do pacto entre Deus e seu povo, revelando que pecado coletivo frequentemente se esconde sob pretexto de festa ou expressão cultural. A Bíblia no Novo Testamento emerge ampliando a clareza do fenômeno espiritual. Jesus não concebe o mal como mera força simbólica, mas como potestades reais que podem dominar pessoas, como visto na narrativa da legião de demônios no livro de Marcos no capítulo 5, do Novo Testamento. A experiência do gadareno, privado de sanidade e autocontrole, ilustra de modo dramático o estado do homem subjugado por poderes espirituais, incapaz de libertar-se sem uma intervenção divina. Quando Cristo ordena a saída dos espíritos, a autoridade messiânica restaura a dignidade humana, evidenciando a eficácia absoluta do poder de Deus sobre as forças de Satanás e o poder das trevas sobre o homem. O apóstolo Paulo, em suas cartas aprofunda o conceito de carne como a natureza caída, orientada por desejos opostos à vontade divina, diferindo do corpo físico e remetendo a uma disposição interior voltada ao ego. Em Gálatas no capítulo 5, enumera as obras da carne, imoralidade, idolatria, feitiçaria, orgias, advertindo que quem vive submisso a tais práticas está impedido de herdar o reino de Deus. Ele complementa, em Efésios 4, verso 27, que a persistência no pecado oferece abertura à influência do diabo, reforçando que o drama não se restringe à ética pessoal, mas se projeta no plano espiritual coletivo. A análise de 1 Coríntios 10, verso 20 retoma o alerta: sacrifícios e festas consagrados ao pecado e à idolatria não são ambientes espiritualmente neutros, neles há comunhão com entidades hostis e contrários a Deus e a sua palavra. A nova aliança aponta então para a cruz, não como símbolo vazio, mas como local derradeiro de enfrentamento entre a santidade divina e os poderes do mal. Em 1 João 3, verso 8, sintetiza que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, inaugurando um novo ciclo espiritual. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Romanos 6, verso 5 destaca que, pela identificação com Cristo na morte e ressurreição, o crente é chamado à ruptura com a velha natureza. Cristo na cruz, não apenas garante perdão dos pecados, mas mata a disposição interior rebelde, possibilitando vida no espírito, e não mais sob o domínio do pecado e da carne. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6, verso 7.
Romanos capítulo 8, aprofunda esta cisão, e a mente carnal conduz à morte, enquanto a mente do Espírito resulta em vida e paz, enfatizando que a transformação radical proposta pelo Evangelho é interna e estrutural. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos 6, 8. Ao longo da história, expoentes pregadores como Wesley, Spurgeon, Ravenhill e Tozer alertaram sobre os perigos de um cristianismo superficial, que mantém formas religiosas, mas nega o poder transformador de Cristo e a sua cruz. A tradição cristã coerente insiste que, diante de manifestações coletivas de prazer, idolatria ou celebração da carne, o compromisso autêntico é com a vida crucificada e ressurreta, onde o domínio do pecado é definitivamente encerrado e se inicia a experiência da liberdade em Cristo. Portanto, o drama principal das Escrituras não é uma festa específica, inclusive o carnaval, mas a tendência humana de viver à parte de Deus, entregando-se ao que contraria a santidade e a vontade de Deus e da sua palavra. A vitória genuína reside em ser crucificado com Cristo e viver, não mais pela carne, mas pela novidade do Espírito, superando o ciclo de escravidão, idolatria e influência maligna que marcou toda a trajetória humana afastada do Criador e a sua palavra. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, versos 19 e 20. Ative o sininho, deixe o seu like para que mais pessoas recebam esta mensagem. Compartilhe com quem precisa ouvir esta verdade, inscreva-se no canal e caminhe conosco nessa jornada de fé, sendo diariamente transformado por Cristo mediante sua palavra.